Continuando então em Malaquias capítulo 1, vimos que o livro é dividido entre vários diálogos, várias disputas ou controvérsias entre Deus e o seu povo. Deus faz uma afirmação ou faz às vezes até uma acusação, e depois ele mesmo fala qual é a resposta do povo àquela afirmação. Então a primeira foi sobre o fato de Deus amar ou não o seu povo. Será que Deus realmente ama seu povo? E agora nós estamos vendo como Deus está... porque a primeira seria uma afirmação. Deus realmente ama seu povo. Isso que ele colocou. O povo estava duvidando e ele falou, eu realmente amo. E ele deu uma razão, deu uma justificativa para eles poderem sentir o quanto que ele realmente amava. E agora a segunda disputa, a segunda controvérsia é Deus dizendo que o povo não estava honrando. Ele não usa a palavra amor, mas é uma correspondência ao amor de Deus. O povo não estava honrando, o povo não estava valorizando, não tinha atitude de um filho para o pai ou de um servo para o seu mestre. Então Deus está agora levantando uma reclamação. A primeira, ele estava respondendo se o povo achava que Deus não amava. Mas na segunda é Deus que está dizendo, vocês, no fim das contas, não estão me amando. E isso é muito interessante, né? Porque nas controvérsias, nos conflitos que nós temos nas nossas relações humanas, entre um casal, entre amigos, entre um pai ou uma mãe e o seu filho, muitas vezes há esse tipo de reclamação, de cobrança. Entre os casais é muito comum. Você não me ama, você não faz isso, você não faz aquilo. Assim, geralmente os conflitos nos relacionamentos humanos são de cobranças, né? Você não está fazendo, você não me trata com apreço, você não dá importância, você não... Então, existem muitas cobranças, e é interessante porque entre a primeira controvérsia e a segunda, a primeira, assim, o povo dizendo, Deus, a gente não está vendo um sinal do teu amor. E na segunda, né, na primeira Deus responde, não, eu de fato tenho amado vocês, tenho tratado vocês de uma forma especial, mas na segunda ele está dizendo, olha, na verdade vocês é que não estão me amando, me honrando, vocês estão me dando sacrifícios com defeitos, vocês estão me dando o que sobra, vocês estão me dando aquilo que não tem muito valor para vocês, né? Vocês não estão realmente me dando algo que demonstra algum tipo, sim, de amor. E Deus é aquele que sempre continua investindo o amor. Ele é o primeiro que nos amou, Ele que continua nos amando, mesmo quando nós não amamos. E a chave para curar relacionamentos humanos é exatamente o mesmo. Quando nós pagamos, como fala acho que em Romanos 12, quando nós pagamos o mal com o mal, quando nós retribuímos algo negativo para as pessoas, aquilo vai gerar mais ódio, mais ressentimento, mais amargura. Então, quando nós achamos que alguém não está nos amando, quando nós achamos que alguém não está dando o que nós merecemos, o que nós gostaríamos de receber, muitas vezes, geralmente, quase sempre, a resposta, mesmo que não seja com Deus, né? Deus é aquele que nunca deixa de nos amar, aquele que nunca deixa de investir em nós. Mas quando nós temos relacionamento com outras pessoas, sempre vale a pena, ao invés de cobrar, investir mais, doar mais, porque o amor gera amor, e aquilo que nós entendemos como falta de amor, se nós retribuímos na mesma moeda, que é o que todo mundo tem a tendência de fazer. Fulano
não me visitou, fulano não ligou para mim, fulano não me deu nenhum presente, eu também não vou dar para ele ou para ela, né? Então, nossa resposta é sempre piorar a situação. E Deus está mostrando, vocês acham que eu não amo, eu realmente amo, mas vocês não estão investindo, vocês não estão retribuindo, e nós falamos bastante sobre isso na aula passada. Então vamos continuar meditando nesse texto, porque tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso culto a Deus e entendimento de como nós também podemos aprofundar ou piorar o nosso relacionamento com Deus. Senhor, nós queremos, acima de tudo, nós queremos que o Senhor fique satisfeito, queremos que o Senhor receba a gratidão, o amor, a honra. Nós queremos que o Senhor sinta, que suba a Ti aquilo que agrada ao Senhor, que o Senhor sinta prazer em nós. Esse é o nosso desejo. Pedimos que à medida que olhamos para essa palavra de Malaquias e como ele estava apontando para aquele povo que tinha voltado do cativeiro, que tinha restaurado com a bênção de Deus vários aspectos do culto a Deus e se estabeleceram na terra, na cidade de Jerusalém, como nós também podemos entender como nós temos deixado o Senhor longe de nós. Pedimos que o Senhor aqueça o nosso coração e que nós possamos entender aquilo que o Senhor deseja. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós já tratamos sobre essa reclamação de Deus, de como o tipo de sacrifício que o povo estava dando a Deus, e ele fala do povo, principalmente no final do capítulo 1, quando ele fala que qualquer pessoa que faz um voto a Deus e fala que vai oferecer algo a Deus em gratidão, se Deus fizer tal coisa, né, eu vou demonstrar minha gratidão oferecendo, dando um sacrifício a Deus. E ele fala assim, isso era o povo em geral que fazia isso. Eles prometiam algo a Deus naquele momento que você está precisando, naquele momento que você quer algo de Deus, você promete às vezes algo muito grande e depois, na hora de demonstrar a gratidão, quando vem a resposta, às vezes nós damos algo, às vezes nem damos nada, nem voltamos, né? Como aquela história dos 10 leprosos, 9 dos 10 leprosos nem voltaram para agradecer pela cura, ou às vezes nós damos a Deus algo que não tem tanto valor, e sempre tem aquela sensação terrível, né? Uma coisa enganosa, né? Porque às vezes você pede a Deus para abençoar a sua entrevista, para você conseguir um emprego, ou para Deus te dar graça aos olhos de alguém que você precisa receber uma concessão, uma cura, né? E depois que acontece, às vezes vem aquele pensamento, não, mas acho que nem foi Deus que fez isso, eu sarei porque o corpo sara mesmo. Às vezes a gente nem reconhece a mão de Deus numa resposta de oração. Às vezes nem percebemos, nem entendemos, porque às vezes acontece algo muito sobrenatural, mas às vezes acontece algo que parece ser o curso normal das coisas, que poderia ter acontecido, vamos dizer, sem você ter orado. Então, ele fala dessa atitude ingrata das pessoas que às vezes prometem ou falam Deus, né? Às vezes a pessoa, na nossa cultura, às vezes a pessoa fala, se Deus responder minha oração, vou fazer isso ou aquilo, mas não é uma coisa assim. Naquela época era uma cultura mais forte, assim, de fazer um voto, né? De falar assim, se Deus fizer isso, eu prometo que eu vou dar a Deus tal coisa. E existe isso na cultura, principalmente de algumas igrejas, às vezes tem uma
uma troca com Deus, às vezes tem uma atitude assim, a gente pensa que Deus não vai dar nada de graça, então a gente tem que oferecer alguma coisa em troca, e Deus não faz por causa da troca, mas Deus aprecia, uma das coisas que alegra o coração de Deus é a gratidão. Uma das coisas assim, não é pagar pela graça de Deus, pela dádiva de Deus, mas é demonstrar gratidão. Então, isso é tão importante para Deus, e como nós tentamos mostrar na última aula, assim, não é que Deus é um soberano exigente, ele não aceita qualquer coisa, ele quer que você passe falta de alguma coisa para agradar o coração dele. Deus exigindo de pessoas pobres que deem alguma coisa que eles nem têm condições de dar. Tem pessoas que acham que, até hoje, né, tem pregações, tem culturas em algumas igrejas assim de falar que a pessoa tem que dar um carro, tem que dar uma casa, tem que dar uma propriedade, tem que dar uma coisa muito grande para que Deus, para satisfazer esse Deus exigente, para que aí ele amoleça o coração e queira nos abençoar. Isso é uma visão tão distorcida de Deus, isso é uma visão tão errada de quem Deus é, porque Deus é capaz de perdoar, Deus é capaz de abençoar quem não dá nada, absolutamente nada. Deus não está, nesse capítulo ou em outras partes da Bíblia, a visão de Deus não é de um Deus que exige, que cobra, que você tem que aplacar a ira dele, que você tem que amolecer o coração dele, senão ele não vai querer te abençoar. Isso é uma visão muito, muito distorcida, muito errada de quem Deus é. Agora, o que Deus deseja, que já falamos também, né, na aula passada, é que Deus deseja sim alguma coisa. Deus deseja não uma troca, ele não cobra um tipo de presente, ele não exige, esse aqui para mim, você me dá esse aqui, não tem valor, não. Ele aceita qualquer coisa que demonstre o valor que você dá para Deus, o valor que você coloca no relacionamento com Deus. Não é a coisa em si, é a atitude. O que Deus quer é o nosso coração, o que Deus quer é o relacionamento, o que Deus quer é uma relação de pai e filho. Na verdade, o final de toda a história, existem várias alegorias, várias figuras simbólicas, né, do relacionamento de Deus conosco, mas o que mais nos eleva, assim, de ser um filho de Deus, já é uma coisa fantástica, né? Ser considerado um filho. Jesus disse que o Pai nos ama do mesmo jeito que Ele ama seu filho primogênito, seu filho unigênito, Jesus. Então, isso é inconcebível. Como que Ele pode nos amar com o mesmo amor? Isso é a qualidade de filho, né? Deus ama a cada filho, Deus nos ama com amor infinito, Deus nos ama com o amor sacrificial, Deus nos ama querendo nos dar muito além daquilo que nós poderíamos imaginar, o que nós poderíamos retribuir, mas Ele deseja o relacionamento de um filho. E a grande metáfora, a grande simbologia do relacionamento que Deus deseja conosco é de sermos a noiva, coletivamente sermos a noiva do seu filho, nos tornarmos, assim, porque a esposa, ela tem a mesma posição, ela é companheira, ela é junto com Jesus, é uma posição de igualdade, uma posição de comunhão plena, é algo que vai muito além daquilo que nós poderíamos sonhar. Então, é isso que Deus quer. Então, nós ainda queremos olhar mais um pouco esse capítulo 1 de Malaquias,
essa controvérsia, esse diálogo, continua no capítulo 2. Mas, realmente, a partir do capítulo 2, versículo 1, ele vai falar especificamente com os sacerdotes. Então, ainda não vamos tratar dessa segunda parte da mesma controvérsia. Mas nós vamos continuar hoje ainda no capítulo 1, porque tem algo muito interessante que fala, tem 3 menções no capítulo 1 de Malaquias, tem 3 menções de como Deus é grande, além dos limites, além de ser grande para o povo de Israel. Falamos, né, que naquela época cada nação tinha seu Deus, e eles, o conceito, né, a visão que a maioria das pessoas tinha, mesmo acho que muitas vezes até o povo de Israel podia ter essa ideia assim, todos os povos têm seus deuses, e Jeová, Yahweh, é o Deus nosso, é o Deus de Israel. Cada um puxa para o seu lado. Talvez o povo da Babilônia ou da Síria ou de alguma outra nação, talvez eles também tivessem a ideia assim, mas o nosso Deus é maior, principalmente quando um país, né, uma nação como a Babilônia, né, a Pérsia não tinha essa filosofia, né, mas muitas nações tinham a ideia assim, o meu Deus, o nosso Deus, o Deus vamos falar sobre a Babilônia. O Deus da Babilônia é maior do que os outros deuses, porque por causa do meu Deus é que eu, né, o rei da Babilônia, por causa do meu Deus foi que eu conquistei as outras nações. Então, uma nação conquistar, um império conquistar, dominar outras nações, era sinal de que o Deus deles era maior, mas isso oscilava, uma hora era maior, depois também era derrotado também. Então tinha essa ideia assim de cada nação tinha seu Deus e tinha essa competição entre as nações e entre os deuses das nações para saber quem seria o mais forte. E Deus sempre mostrou para o seu povo que ele era o único Deus. Esses outros deuses, os ídolos, não existiam. E se existia espíritos por trás daqueles deuses, o Deus verdadeiro, era muito mais forte. Ele é muito maior do que qualquer outro Deus ou espírito ou principado. Então, aqui no primeiro capítulo de Malaquias, nós temos 3 menções, três versículos que falam a respeito de Deus ser maior do que os outros deuses, de Deus ser o verdadeiro Deus e de Deus ser reconhecido por outras nações. Então vamos só olhar essas 3 menções, né, esses 3 versículos, porque esse é um ponto muito importante desse primeiro capítulo. Então, na primeira controvérsia, no final, quando Deus está falando ao seu povo que ele amava seu povo, que eles tinham que acreditar no amor que Deus tinha por eles, e aí ele fala para justificar, ele fala sobre Edom, sobre os descendentes de Esaú, e ele fala no final assim, né, como assim, o povo de Edom, eles tiveram uma atitude muito ruim em relação ao povo de Israel. Eles eram parentes, e isso vinha lá de trás, quando Moisés levou o povo para ficar, estava pronto para entrar na Terra Prometida. Esses descendentes de Esaú, o povo de Edom, eles não quiseram nem deixar Israel passar pelo território deles. Então tiveram uma atitude muito ruim lá naquele início, e depois, muitos séculos depois, quando Nabucodonosor veio e destruiu Jerusalém, eles se alegraram com a derrota do povo de Israel, e eles ajudaram também a matar os fugitivos, saquearam
as cidades. Então, eles tiveram uma atitude terrível em relação ao povo de Israel. E Deus está falando assim, olha, eu vou julgar essa injustiça, né? E isso que ele está dizendo aqui para mostrar o amor que ele tem pelo seu povo Israel, mesmo eles também tendo errado muito, mas Deus continuava amando e cuidando deles. Então, no final, no versículo 5, ele fala, vossos olhos o verão e direis, o Senhor é engrandecido ainda além dos termos de Israel. Por que Deus é engrandecido? Porque Deus iria julgar. Falou assim, vocês vão ver, vocês vão testemunhar, vocês vão ver o que eu vou fazer para julgar essa injustiça, e vocês vão dizer, olha, Deus não é só o Deus nosso, Ele é um Deus que exige justiça, Ele julga as nações que agem com injustiça, com essas atitudes erradas. Deus julga isso. Então, o Senhor será engrandecido além dos termos de Israel, ou seja, no restante da terra. Essa primeira menção do engrandecimento de Deus para fora de Israel é aquela visão, já falamos um pouco sobre isso também, que era uma visão que o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, tinha, e que muitas vezes nós, como parte da igreja, do povo redimido, do povo que Deus também escolheu no meio de todos os outros povos, de todas as outras pessoas, nós fomos escolhidos. Então nós temos essa mesma atitude que Israel tinha, que era de não entender que nós fomos escolhidos para abençoar e não para nos sentirmos melhores, não para nos sentirmos, nós podemos nos sentir diferentes, porque quando nós entramos em aliança com Deus, Deus se compromete a cuidar, Deus se compromete a nos tratar como filhos, mas Ele não quer que nós sejamos filhos no sentido exclusivos, os únicos filhos. Ele quer que nós entendamos o amor de Deus para o restante das nações, para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que ainda não se despertaram para o amor de Deus. Então ele quer que nós tenhamos essa atitude de abençoar, mas a atitude de Israel e a visão que às vezes até os profetas ainda tinham, em grande parte essa atitude, que já mencionamos isso, é que Israel, como um povo abençoado, eles seriam, Deus realmente iria reinar sobre as outras nações, mas reinar como um soberano, como um imperador, como um rei da Babilônia ou da Pérsia ou de outra nação, conquistasse por força. Então as outras nações seriam subjugadas. Então essa ideia, essa primeira ideia em Malaquias 1:5, está dentro dessa visão, dessa percepção. E é verdade que quando Jesus voltar para reinar sobre toda a terra, ele vai reinar sobre aqueles que o esperavam, mas ele vai reinar junto com eles. Ele deseja um reino compartilhado, ele deseja uma família, mas ele reinará também sobre todos os outros reinos, e todos os reis, e todas as autoridades, e todas as potestades espirituais, e todas as pessoas que não quiseram reconhecer Deus, todos vão dobrar o joelho, todos vão confessar com a língua que Ele é Senhor. Isso é verdade. Tem um aspecto em que Deus vai reinar e vai ser algo obrigatório, vai ser algo imposto, porque Jesus vai voltar, ele não vai esperar mais que todas as nações, que todas as pessoas aceitem voluntariamente o amor dele. Ele vem para estabelecer o seu reino. Vai chegar o momento, sim, chegou o fim.
Não vai ser mais tolerada a injustiça, a opressão, a desigualdade, tudo que é feito no mundo hoje, a destruição uns dos outros. Deus vai trazer o seu reino. Mas a visão da nova aliança é muito diferente. Então vamos continuar aqui para ver até aqui no livro de Malaquias um pequeno vislumbre, porque eles ainda não tinham entendimento da nova aliança, não sabiam exatamente como Deus faria para incluir outras nações. A visão, e isso continuou, até os discípulos de Jesus tinham essa ideia, eles não conseguiam entender que um gentio pudesse entrar sem se tornar um judeu. Eles não tinham esse entendimento. Então, era muito raro, a gente precisa entender essa dificuldade que eles tinham, porque o próprio Paulo falou assim, isso era um mistério que no tempo dos apóstolos, dos profetas antigos, ainda não tinha sido revelado, ok? Então só para a gente entender esse contexto. Então, eu vou falar sobre a primeira menção aqui em Malaquias 1, que é o versículo 5, então a ideia de que o Senhor será engrandecido, o Senhor vai reinar, o reino dele vai se expandir e vai alcançar as outras nações, por meio de Deus julgar as nações injustas, as nações ímpias, as nações que não tinham respeito por Deus, por seus caminhos. Então, Deus vai ser engrandecido, né? E temos dezenas e dezenas de profecias falando sobre isso, sobre como Deus vai reinar, como Deus vai retribuir, como Deus vai colocar as coisas em ordem, e Deus vai chamar a atenção, e Deus vai retribuir toda a maldade que foi feita. Então, isso é um aspecto importante do reino de Deus. Então, a segunda menção dessa grandeza de Deus está no versículo 11, mas eu vou pular para voltar a essa segunda no fim. Então, a terceira menção da grandeza de Deus está no último versículo, 14, do capítulo 1. Então, aí que ele fala sobre aqueles que fazem um voto a Deus e que, na hora de cumprir o voto, na hora de demonstrar sua gratidão a Deus, eles dão uma coisa inferior. Eles dão algo, e durante toda essa controvérsia, ele está explicando assim, você não faria isso para um governador, você não faria isso para alguém que você considerasse como, né, uma autoridade, alguém que, assim, que você quer prestar honra, que você quer pedir alguma coisa, você não faria isso, vocês vão fazer isso para mim. Então, a questão, como nós falamos, é a atitude do coração. Então, nesse contexto do versículo 14, maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Né? Então, assim, como que você quer cultivar um relacionamento com Deus quando você considera que ele assim, que ele não é importante, qualquer coisa, eu não preciso agradecer, eu não preciso, assim, isso, Deus, ele coloca, então, ele falou assim, então no final, para justificar assim, o absurdo que é isso, ele falou assim, pois eu sou grande rei. Ele está se comparando a um grande rei de um império, né, da Babilônia, nessa época da Pérsia. Como é que você trataria, como é que você agiria em relação a um rei terreno, a um rei que domina uma pequena parte da terra? Eu sou o grande rei, eu sou o rei sobre toda a terra, eu sou rei sobre todo o universo, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Então, tanto aqui como no versículo 11, tem um aspecto que eu não sou entendido na gramática, na língua original, mas o que eu entendi é que muitas vezes tem frases no hebraico que não tem o verbo claro.
Então, o meu nome temível entre as nações. Parece que assim, no versículo 11 vai ser isso também. Você não sabe se ele está dizendo que ele já é grande, ele já é reverenciado, temível. Temível é essa ideia de reverência. Em relação aos reis da terra, eles tinham medo. Em relação a um escravo que serve ao seu senhor, e às vezes até em relação a um pai, o pai poderia ser muito severo, poderia castigar severamente. Então, às vezes, isso até os dias de hoje, alguém pode ser respeitado, né? Um governante, né? Um ditador, um presidente, um juiz, qualquer pessoa pode ser muito respeitado porque você tem medo, né? E o medo era um fator importante na autoridade dos governantes terrenos, e até hoje, né? Você não faz certas coisas porque você sabe que tem consequências, você pode ser preso, você pode sofrer consequências sérias, mas nós sabemos que Deus queria algo muito mais do seu povo e até mesmo das nações. O que Deus anseia? O que é a visão do reino de Deus? Essa visão que eu estou tentando mostrar, que assim como aos poucos, né, desde os tempos mais antigos, eles perderam contato com Deus, não sabiam mais quem era Deus. Abraão foi um amigo de Deus, foi conhecendo mais, Moisés conhecia Deus, mas mesmo eles eram um conhecimento que Deus foi acrescentando, que Deus foi aumentando e registrando nas Escrituras, né? Mas nós sabemos que Jesus veio para revelar com muito mais clareza, com muito mais verdade e completude do que qualquer coisa, qualquer revelação, qualquer escritura, qualquer profecia. Jesus veio para mostrar em muito maior plenitude quem é Deus. Então, essa visão do reino de Deus, essa visão de quem Deus é como rei, o tipo de reino que ele quer implantar, nós pegamos muitas coisas importantes no Primeiro Testamento, mas temos que sempre lembrar que Abraão foi o pai da fé, ele creu, ele é um exemplo de fé, mas tudo que aconteceu com cada um dos profetas, patriarcas, dos homens e mulheres de Deus dos tempos antigos e até mesmo do tempo da nova aliança, os discípulos, os apóstolos, a igreja primitiva, a Bíblia fala que à medida que o dia chega da volta de Jesus, da plena revelação de Jesus, é como uns primeiros raios de luz na madrugada que começa a ter um pouco de luz, mas vai aumentando essa luz mais e mais. Então, a revelação de Deus, ela é progressiva. Nenhuma revelação agora, na nossa geração, vai desfazer as Escrituras. Não tem nenhuma revelação que vai colocar a Bíblia como superada, como ultrapassada, mas nós precisamos entender que a visão que eles tinham do reino de Deus no Primeiro Testamento, nesse tempo aqui de Malaquias, o último das Escrituras, dos profetas do Primeiro Testamento, ele ainda não tinha uma visão tão completa do reino de Deus como nós podemos ter hoje na Nova Aliança. Então, ele diz: você vai dar, alguém vai dar, vai cumprir a sua promessa de uma forma tão enganosa, prometeu dar algo em gratidão a Deus e na hora de realmente dar essa oferta de gratidão, pega a pior coisa que você tem, o que vai menos fazer falta para você. Então, essa atitude, ele diz, isso não condiz, isso não... imagine, eu sou o grande rei sobre toda a terra, você vai me tratar assim? Então, eu queria mostrar que essas duas menções
das três, né? Duas menções, duas referências a Deus como um Deus de toda a terra, um Deus de todas as nações. São afirmações verdadeiras, isso é real. Deus é o Deus de toda a terra. Você vai tratar o Deus de toda a terra dessa forma, mas ainda é uma visão incompleta daquilo que Deus queria. E como eu falei, Deus vai estabelecer seu reino sobre toda a terra. Ele deseja que todas as nações, e principalmente do seu povo escolhido, ele deseja um relacionamento, ele deseja uma atitude de quem valoriza. E como eu estava explicando sobre o temor, o medo que é inspirado por alguém que tem autoridade, que pode julgar, que pode matar, que pode prender, o medo é um fator, porque Deus é o juiz, é que Deus vai acertar as contas com quem não age corretamente, mas o temor a Deus, o meu nome é temível, essa palavra temível significa ser reverenciado, é muito além do temor. É você admirar, é você entender que Deus é um Deus de caráter, Deus é um Pai, Deus tem todo o poder. Então, quando você pensa em tudo que Deus é, isso causa em você, sim, um temor, porque quanto mais importante a pessoa quanto mais influência, quanto mais o Criador de todas as coisas, tudo vem dele, é claro que você se coloca numa posição de adoração, ele é superior, ele é grande, quem sou eu? Então isso causa uma reverência, mas isso deveria ser o que Deus anseia, é algo mais do que todo mundo ficar com medo dele, né? Isso precisamos realmente ter essa visão. Ok, então, mas o ponto principal hoje seria o versículo 11. Porque no meio desse discurso que Deus está fazendo, vocês não me tratam com honra, vocês não estão devolvendo para mim o verdadeiro amor que eu desejaria, eu queria um relacionamento, eu queria algo verdadeiro de vocês. Então, no meio você pode notar, eu não vou ler todos esse trecho aqui, mas ele começa no versículo 6, falando que o filho honra o pai, e ele não tem honra, e eles falam assim, mas como que nós estamos desprezando? E aí ele fala que é sobre sacrifícios, vocês dão algo desprezível, versículo 8, vocês não fariam isso nem para o governador, se você suplicar, versículo 9, o favor de Deus, com esse tipo de oferta, ele não vai aceitar. E aí no versículo 10, que nós vamos também tratar um pouquinho mais, ele fala assim, na verdade, eu gostaria, o Deus que trouxe o povo de volta da Babilônia, para que eles pudessem fazer uma casa para Deus, o Deus que quer habitar entre nós, entre o seu povo, o Deus que fez tudo para que eles pudessem sair do cativeiro, sair daquele lugar longe, né, que eles estavam exilados, que eles pudessem voltar para a sua terra, para o seu lugar, que eles pudessem fazer essa casa para Deus. Deus está falando no versículo 10, olha, quem dera, eu queria muito que ao invés de vocês me oferecerem um sacrifício desprezível, eu queria que vocês fechassem as portas. Deus quer que feche as portas da sua casa. Deus quer que pare de adorar, mas fizemos, o templo foi reconstruído, é para poder oferecer sacrifícios, é para poder adorar, é para poder fazer com que o Senhor sinta vontade de vir aqui. E Deus está falando assim, eu não me sinto bem com vocês, eu não estou com vontade de estar no meio de vocês. Então eu gostaria até que vocês fechassem as portas, seria mais honesto, mais autêntico,
se vocês fechassem as portas e não acendessem em vão essas chamas no altar. Ele fala que em vão, debalde, acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não... Olha, essa frase é muito forte. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então, eu queria mostrar esse contexto, né? Deus está com desgosto. Provavelmente eu não vou ter tempo de ler outros textos, mas você pode encontrar no primeiro capítulo de Isaías, a gente leu um ou dois versículos na vez passada, mas o primeiro capítulo do profeta Isaías, ele fala assim, eu não tenho prazer e lá em Isaías, ele não está falando que eles ofereciam animais com defeito. Não fala sobre isso lá. Então, a comparação é mais forte ainda. Por isso que nós precisamos entender em Malaquias 1 que ele fala sobre os animais com defeitos, fala sobre oferecer a Deus uma coisa de segunda, terceira, quarta categoria, uma coisa ruim. Mas o que Deus está dizendo, ele disse em outros profetas, mesmo que eles oferecessem tudo certo, é algo que nós temos que sempre nos lembrar nos dias agora da nova aliança. Nós podemos fazer tudo aparentemente certo. Então vamos tirar por um momento, vamos tirar essa questão do animal com defeito. E eu não vou ter tempo agora, mas Isaías capítulo 1, do versículo 10 em diante, e Jeremias capítulo 7, talvez depois a gente fale de algum dos outros textos, mas tem vários textos nos profetas, o profeta Amós fala sobre isso também. Deus falou, né, Isaías, Jeremias, Amós, e aí por aí vai, Deus falava, eu tenho nojo. Na linguagem da carta para Laodiceia, Deus tem vontade de nos vomitar. E por quê? Nesses outros textos, repetindo, não era por causa, pelo menos ele não fala que era por causa de animal com defeito. Ele fala que era porque eles faziam o culto a Deus apenas da boca para fora. E aqui mesmo em Malaquias, ele fala no versículo 13, vocês também falam que canseira. Então o povo estava vindo para fazer essas coisas, dando assim aquilo que não era de valor para eles, e ainda assim fala assim, gente, olha, tem que fazer isso de novo, tem que dar para Deus, eu tenho que separar alguma coisa e dar para Deus, assim, fazer com má vontade, fazer por uma rotina, fazer sem ter o coração. Isso para Deus é algo que enoja, ele sente mal, ele prefere, como fala aqui, que feche as portas, que nem vá. Deus ficava muito triste quando eles abandonavam o culto a Deus e iam para outros deuses. Mas Deus está dizendo, se você não tem mais idolatria, se vocês não estão mais seguindo algum outro Deus, mas vocês estão vindo fazer essas coisas apenas por uma formalidade, apenas por uma obrigação, então olha como isso mexe com as bases da nossa relação com Deus. E isso é a mesma coisa de uma relação com alguém, e a gente usa muito porque é uma figura da nossa relação com Deus, é o relacionamento conjugal, do marido e esposa. Isso pode virar uma rotina, isso pode virar uma coisa que não tem nenhum conteúdo, não tem nenhum sentimento, não tem a participação do coração, virou rotina, qualquer coisa. A gente pode fazer tudo certo. A gente pode até falar palavras certas, né? Nem estamos falando sobre um relacionamento em crise por causa de infidelidade ou porque não faz nada. De acordo com o que nós estamos vendo com
com essas profecias, com essas demonstrações do coração de Deus, nós podemos fazer tudo certo por fora, mas não ter nada por dentro. Então, essa queixa de Deus, né? Deus tem desgosto, ele não está contente, né? Então, no meio dessa queixa, ele fala o versículo 11. Então, vamos ler o versículo 11, e até observei, conferindo com algumas pesquisas, assim, muitos estudiosos, muitos teólogos, muitas pessoas que estudam, são pessoas que entendem e que se aprofundam no estudo das Escrituras, eu vi que muitos não sabem explicar por que, no meio dessa palavra aqui, que Deus está falando, em todo o contexto do capítulo 1, que Deus fala: meu povo, eu amo vocês, eu trato vocês diferente, olha só o que está acontecendo com Edom, vocês têm que entender que eu amo vocês. E aí ele começa a falar sobre os sacrifícios, e ele quer que o povo ofereça sacrifícios verdadeiros. Ele vai continuar no capítulo 2 falando, e no restante do livro de Malaquias, ele quer que os sacerdotes, ele quer que o povo de Israel ofereça a ele algo puro. Ele quer habitar, lógico, ele não quer que feche as portas da casa de Deus. Ele gostaria muito que o povo tivesse realmente esse amor, essa correspondência, esse relacionamento com Deus. Ele deseja isso. Mas no meio dessa palavra, que depois no versículo 12 ele continua falando a mesma coisa sobre o desprezo, sobre os sacrifícios impuros e sobre o pão que está sendo contaminado, né? No meio disso ele fala o versículo 11: desde o nascente do sol até o poente. O que quer dizer isso? Em toda a terra. Hoje nós falaríamos assim, o globo terrestre, tudo, né? A terra inteira, era a expressão que eles usavam, desde o nascente do sol até o poente. Então é tudo. O meu nome será grande entre as nações. Mas espera aí, como assim? O nome dele está sendo desprezado na nação escolhida. Todo o objetivo de Deus em ter um povo escolhido não era que o resto das nações eu não me importo, eu não ligo, vai tudo para o inferno, vai tudo ser destruído, vai tudo ser julgado, eu não me importo com a humanidade, eu só quero um povinho escolhido. Existe essa ideia de predestinação que parece dar a entender que Deus já selecionou antes de nascer. Ele só quer alguns. Até mesmo tem uma doutrina que fala que Jesus não morreu por toda a humanidade, ele só morreu para os escolhidos. Então, essa visão de Deus como sendo um Deus que não se importa, um Deus que só ama um pequeno grupo restrito, e Deus, no meio dessa controvérsia, falando sobre assim, o Senhor realmente nos ama? Sim, eu amo de verdade, mas vocês estão me tratando com desprezo. No meio disso ele coloca: mas desde o nascente do sol até o poente, meu nome, aqui na minha versão que estou lendo aqui, fala assim, será grande, mas outra vez não tem esse verbo no original, então não dá para saber se ele está falando o meu nome já é grande entre as nações ou será grande. Para nós faz muito mais sentido colocar será grande, porque naquela época e até hoje o nome de Deus não é tão grande entre todas as nações. Hoje sim, se espalhou, tem pessoas que adoram a Deus em quase todas as partes da terra, mas naquele tempo não tinha. Então, mas não tem o verbo aqui. Mas meu nome grande entre as nações. E aí ele fala em todo lugar,
mais uma vez, não sabe se é futuro ou presente, se oferecerão ou se oferecem ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque meu nome será grande, ou meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui nós temos um versículo inserido aqui, e a grande pergunta é: o que é que Deus está querendo dizer para o seu povo? Porque é uma profecia dada aqui, agora está nas Escrituras para todos os povos poderem, todo mundo pode ler, entender e receber, mas naquela época foi uma profecia entregue para o povo de Judá, para o povo que estava ali na terra de Israel. Então, o que Deus queria dizer? Qual era o seu objetivo? O que ele estava querendo mostrar? E eu vou ler inicialmente aqui, no Salmo 50, porque tem a ver com esse aspecto, e eu queria falar sobre essa visão, esse vislumbre, que talvez nem Malaquias pôde entender completamente, mas esse vislumbre que Deus deu a ele, esse versículo, eu sempre lembro, se eu for pensar num texto do Primeiro Testamento, que fala a respeito assim, de Deus, do propósito de Deus, né, como tem talvez seja mais conhecido, né, de Abacuque, que fala assim, como a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. É um texto maravilhoso, né? Que fala do desejo. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é ter nem um povo só de Israel e nem só um pequeno remanescente que se chama igreja. O propósito de Deus é que realmente o nome dele, o conhecimento dele, o coração dele seja conhecido por toda a terra. E esse versículo fala isso, mas é interessante porque nosso objetivo aqui é estudar dentro do contexto. Dentro do contexto, você pode pegar esse versículo, Malaquias 1:11, e falar: Deus é como as águas cobrem o mar, Deus quer ser conhecido em toda a terra. Mas a questão aqui é, como isso faz parte do discurso de Deus? Como isso faz parte de Deus falar com o seu povo? Eu amo vocês, mas vocês não estão me honrando. O que ele quis dizer com isso aqui? Parece que destoa. Né? Se você pegar versículo 10, oxalá alguém fechasse as portas, porque vocês não oferecem nada de valor para mim, e pulasse o versículo 11, e fosse para o versículo 12, falando: mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, seu produto, sua comida é desprezível. Então, é uma sequência, mas o versículo 11 quebra, é uma coisa que destoa, que coloca assim, no meio do povo de Deus, que não corresponde a Deus, que não tem esse amor por Deus, ele fala assim: mas olha, eu quero falar com vocês, meu nome é grande, ou será grande, entre todas as nações, e de todas as nações, em todo lugar, se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, que é o que Deus quer. O que é puro? Dentro, aqui ele nem está falando de animal aqui no versículo 11, ele está falando sobre oferecer a Deus algo que agrada o coração de Deus. Esse versículo 10 que falou assim: eu não tenho prazer. Eu não tenho prazer. Então vamos dar uma olhadinha no Salmo 50, porque ele também fala de Deus ser conhecido em toda a terra, e tem vários textos, né, no Primeiro Testamento que falam sobre isso, mas, como eu disse, uma grande parte dos textos, uma grande parte daqueles que, dos profetas, dos amigos de Deus, dos salmistas, dos que falavam sobre Deus ser o rei, Deus vai reinar sobre toda a terra, tem mais essa visão de um Deus que vai dominar.
E não, nós falamos sobre isso algumas aulas atrás, como a visão de Israel e as nações, como isso mudou na nova aliança. E como em Atos 15, ele fala sobre Deus separar do meio das nações um povo para ele. Então não é só Israel dominando sobre as outras nações, mas é sobre Deus levantando das nações um testemunho para o seu nome também. Então vamos ver aqui no Salmo 50. Fala assim, no primeiro versículo: o Deus poderoso, o Senhor, fala e chama a terra do nascer do sol até o seu ocaso, até seu poente. De Sião, perfeita em formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não se calará. Adiante dele um fogo consome, há uma grande tormenta ao redor dele. Chama os altos céus e a terra para julgar seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Então, ele não quer um sacrifício por obrigação. Ele falou assim, aqueles que fizeram aliança, aqueles que estão fazendo isso por amor, aqueles que estão fazendo com um desejo de manter um relacionamento. Os céus anunciam a sua retidão, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, eu te falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, testemunharei contra ti. Então é uma controvérsia também. Aqui no Salmo também está, como várias outras passagens, está se referindo a essa questão que Deus tem com aqueles que estão oferecendo sacrifícios, mas estão oferecendo da maneira errada. E olha o que ele fala aqui: não te repreendo pelos teus sacrifícios, os holocaustos que estão de contínuo perante mim. Então, eles estavam oferecendo aqui, vocês estão oferecendo, mas da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus currais, pois meu é todo animal da selva, o gado sobre milhares de colinas, conheço todas as aves dos montes, e é meu tudo que se move no campo. Vocês estão fazendo algo especial em sacrificar algum animal para mim? Porque tudo é meu. Agora, versículo 12. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e tudo que há nele. Como carne de touros? Ou bebo sangue de bodes? Então, é uma contradição, é um paradoxo, porque no livro de Levítico, ele fala que os sacerdotes oferecem no altar o pão de Deus. Nós falamos sobre isso. Em Malaquias, ele está dizendo, vocês estão colocando na minha mesa algo desprezível. E o que é na minha mesa? É algo que Deus comia. E Deus está se contradizendo aqui, ele está dizendo, eu não tenho fome de nada, não preciso de nada, eu não quero o seu sacrifício. Você acha que eu vou matar minha fome com carne de touros ou bebo sangue de bodes? E aí ele fala, oferece a Deus sacrifícios de louvor, paga a Altíssimo os teus votos, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, o que Deus está dizendo aqui? E é como a gente descobre, às vezes com dificuldade, a gente descobre assim que Deus, ele fala umas coisas para nos provocar. Não que não seja verdade, mas ele fala umas coisas para nos provocar, para que a gente possa descobrir o que ele realmente quer. Nós falamos sobre isso na última aula. O que Deus quer de nós? O que a gente pode oferecer a Deus? E Hebreus também fala que os sacrifícios aceitáveis a Deus são o louvor dos nossos lábios, um coração grato. Então, o que Deus está dizendo aqui? Se eu tivesse fome, eu não ia falar com você para oferecer um sacrifício, mas Deus queria que eu oferecesse. Mas por quê? Porque claro que Deus não vai comer aquela carne. Claro que Deus não tem uma fome física, que ele precisa de carne, que ele precisa de sangue, que ele precisa de gordura. Ele está dizendo, se tivesse fome, eu não te diria, mas espera aí, Deus tem fome.
E ele muitas vezes não fala, às vezes a gente tem que descobrir, assim como Davi precisou descobrir que Deus queria uma casa. Então, Deus não tem fome, mas ele fala que é para oferecer, o sacerdote oferece o pão do seu Deus. Então, Deus tem fome por algo, mas não é o sacrifício em si. Jeremias 7, ele fala assim, quando vocês saíram do Egito, eu não pedi sacrifícios. Mas espera aí, quando eles saíram, foram para o deserto, Deus deu a ordem de sacrifício. Mas o que ele quis dizer em Jeremias 7 é que o que Deus mais queria? Jeremias 7 fala assim, eu queria que vocês ouvissem a minha voz. Eu queria que vocês tivessem um coração para querer. Eu queria que vocês me buscassem de verdade, que vocês quisessem um relacionamento comigo. E é isso que ele está dizendo aqui. Eu não tenho fome, eu não quero, eu nem vou aceitar. E Malaquias ele repetiu isso. Nós não temos condições de dar a Deus um pão, o nosso dinheiro que a gente oferece para Deus, nosso tempo, a coisa em si, Deus não precisa, Deus não tem carência, Deus não tem falta de animais, Deus não tem falta de dinheiro, Deus não tem falta nem de pessoas. Eu sei tanta gente que quer, por que Deus vai se importar com todo mundo? Mas Deus se importa sim, porque Deus deseja, Ele anseia por nosso coração. E quando alguém, eu sempre falo de Davi, porque quando Davi descobriu algo que Deus queria, Deus ficou tão comovido que ele deu aquela promessa que dos filhos, da descendência de Davi, haveria sempre alguém para sentar no trono. Deus fez promessas que Davi ficou sem palavras, ele ficou atônito, ele não sabia o que dizer. Mas Deus valoriza tanto. Eu penso sempre naquela história de Acabe, que ele prontou as coisas terríveis, mandou matar aquele dono da vinha que ele queria, e aí Elias levou a palavra de Deus para ele e falou que ele seria julgado por causa disso, e Acabe colocou pano de saco e andou de uma forma mais humilde. Ele parece que não se converteu, não sei, a Bíblia não fala nesses termos, mas Deus falou com Elias, falou assim, está vendo como Acabe mudou a atitude? Deus dá tanto valor que a gente pode dizer assim, até uma pessoa de coração tão duro, uma pessoa tão ímpia diante de Deus como Acabe, quando ele amoleceu só um pouquinho, Deus já mudou a atitude com ele. O povo de Nínive se arrependeu. Deus falou assim, não vou mais destruir. Deus anseia, Deus está tão pronto. Tem algo que realmente toca o coração de Deus. Eu não vou ter tempo para ir muito longe aqui, mas voltando para Malaquias 1, nós vemos, teria muitos textos, mas eu vou só citar alguns textos que falam sobre isso. No Novo Testamento, eu acho que a chave maior, por que Deus falou sobre isso no capítulo 1 de Malaquias? Por que Deus falou com um povo que não estava nem dando valor ao relacionamento com Deus, nem estava, Deus não tinha prazer. Então esse é o primeiro ponto aqui. Qual que é o desgosto de Deus que ele está expressando em Malaquias 1? Porque ele não tem prazer no culto que está sendo oferecido a ele. Ele não tem prazer naquele tipo, assim, estava tudo lá, o templo, os sacerdotes, os sacrifícios, guardando os dias das festas, estava tudo certo. Só que Deus não estava contente. E é isso que a gente sempre tem que fazer, reavaliar todos os nossos relacionamentos, todos. Eu lembro muito, assim, às vezes, de participar de reuniões, quando o pessoal assim, vamos ter comunhão.
e aí fazia um churrasco, todo mundo sentia um grupo que se reunia e tal. E às vezes você ia embora tão vazio, porque durante aquele tempo, risadas, não que isso não seja bom, não que isso não possa até assim, favorecer para se aproximar, mas o que Deus está falando, assim, você pode fazer tudo. Você pode ter assim, sua própria família na sua casa, sua própria esposa, seu marido, seu filho pode vir e não tem uma troca genuína, uma coisa real, uma coisa que vem de dentro, tudo superficialidade. Você pode participar de uma reunião de comunhão e não ter nenhuma oportunidade para ajudar quem está triste, para saber da necessidade, para abrir o coração. Sim, o que é que Deus quer? O que Deus realmente quer? Ele quer algo que toque o coração de Deus, e o que toca o coração de Deus tem muita relação com o que toca o coração daquele que está sofrendo. Então, Deus não tinha prazer no culto a Ele. E a gente, olhando esses outros textos, a gente entende que não é só problema de ter um animal defeituoso. O problema é de não ter um coração para Deus, ok? Aqui, esse ponto, nós já falamos, o segundo aqui, que é o engrandecimento de Deus entre as nações por causa do juízo. De alguma forma, Deus está falando assim, olha como eu estou tratando quem está agindo injustamente, de forma cruel, de forma opressora. Né? Olha quem eu sou o Deus que é rei entre todas as nações. Será que isso não vai tocar? Eu acho que não tocava muito, não. Parece que isso não afetava muito. Então, o que ele está falando no versículo 11 é algo mais profundo, e é algo que faz parte de um mistério entre Israel e os gentios. É aquilo que Paulo fala em Romanos 11, que Deus não abandonou Israel. Quando ele fala aqui sobre as nações, ele não fala, em nenhum momento ele fala, eu vou abandonar vocês. Alguns profetas falavam até, indicando que isso poderia acontecer. No livro de Oséias, por exemplo, no primeiro capítulo de Oséias, ele fala assim, eu vou chamar vocês, não meu povo, vocês não são meu povo mais. E eu vou me virar para as pessoas que não são. Isaías 65:1 fala, eu fui procurado por gente que não fazia parte da minha aliança, eu fui procurado por aqueles que não eram meu povo. Então, Paulo chama isso de criar ciúmes. Quando ele fala sobre judeus e gentios em Romanos 11, ele fala, Deus cortou alguns galhos, ele não cortou a nação de Israel. A igreja durante muito tempo e até hoje muitos pensam que Deus cortou a oliveira, que Deus cortou a nação, agora não tem mais nação, não tem mais povo escolhido. Mas essa é a mesma atitude errada de achar agora somos só nós. E todo esse drama entre aqueles que se acham escolhidos e se tornam prepotentes, e Paulo fala sobre isso em Romanos 11, fala assim, o povo de Israel ficou arrogante, achou que eram eles. Nós somos filhos de Abraão, eles falavam com Jesus. O que você está falando conosco? Nós somos filhos de Abraão. E Jesus falou assim, não é por ser filho de Abraão que você vai entrar na promessa. Então, o que Deus está fazendo? Ele está gerando ciúmes. E Deus está agindo nesse grande drama entre um povo escolhido, Israel, e as nações. Mas ele não abandona, ele não escolhe Israel para não se importar com as nações, mas também ele não rejeita Israel para ficar só com as nações. É isso que ele está fazendo aqui em Malaquias 1. Ele está suplicando, está clamando para o seu povo. Vocês não estão dando importância, mas eu quero falar com vocês. Meu nome vai ser exaltado entre as nações.
Das nações, em todo lugar, vai subir incenso, vai subir uma oferta pura, porque é isso que Deus quer. Na verdade, o que Deus quer? Ele quer seu povo escolhido como um instrumento para alcançar as nações, e Ele quer as nações fazendo parte. Então, nós não temos muito entendimento sobre esse propósito de Deus para as nações no Primeiro Testamento, mas eu vou ler 2 ou 3 textos rapidinho aqui para mostrar que tinha esses vislumbres. Então aqui em Malaquias é uma janelinha, um vislumbrezinho que Deus deu para Malaquias, dizendo: o engrandecimento de Deus nas nações vai ser por causa das ofertas puras, não por causa de juízo. Deus não tem só juízo para as nações. Deus está preparando, e Deus fez isso agora nesses últimos 2 milênios, trabalhando entre as nações, mas Ele também não quer que as nações se sintam donos também da verdade, donos da escolha de Deus. Então, Ele quer, o que Ele deseja é que por toda parte as nações possam também corresponder a Deus. Deus encontrou, por exemplo, assim, foram alguns exemplos, mas Deus tem, assim como tinha Cornélio no tempo dos apóstolos, no livro de Atos, tinha Cornélio, que era uma pessoa que desejava Deus, ele não tinha conhecimento, não tinha cultura, não foi criado assim, mas ele buscava, orava, tinha um coração para abençoar pessoas necessitadas, então ele tinha um coração aberto para Deus. E Ruth tinha a Moabita, ela tinha um coração para buscar a Deus, para abandonar tudo em troca do relacionamento dela com Deus. Ela quis fazer parte do povo de Deus. Então Deus encontra, às vezes, entre pessoas fora. E eu quero aplicar isso, assim como Deus encontrou e sempre encontrou, e só Ele que sabe, durante até aqueles séculos e séculos antes da primeira vinda de Jesus, com certeza Deus encontrou pessoas nas nações. Deus vai saber como lidar com isso. Ele sabe como fazer algo assim de acordo com a luz que veio para todo homem, que fala no Evangelho de João. Então, Deus é poderoso para agir, mas Ele quer nos mostrar, Ele faz as coisas em parceria. Deus poderia não ter um povo escolhido. Deus poderia nem ter uma igreja, e simplesmente encontrando com pessoas avulsas em qualquer parte onde tem alguém com o coração aberto para Ele. Mas não, Ele quer Israel, Ele quer a igreja. Isso faz parte importante do plano dele, mas ele quer mostrar que quando ele não encontra uma oferta pura, quando ele não encontra sacerdotes que ofereçam pão para ele, Deus tem fome. Ele não depende de nós, ele poderia continuar com perfeição, plenitude, só a Trindade e os anjos, ele não precisaria criar a humanidade, mas ele criou e ele deseja, ele tem esse anseio por um verdadeiro relacionamento. E não é um anseio que é limitado. Deus não é como nós, que a gente não consegue lugar no nosso coração para mais de, sei lá, 10, 12 pessoas, sei lá, nós não temos um coração para abrigar muitos relacionamentos significativos, mas Deus é infinito, Ele ama cada um, Ele anseia por cada um. Então Deus está procurando, e Ele naquela época, Ele dizia: o meu nome é grande, eu vou encontrar pessoas que vão corresponder, eu vou encontrar pessoas que vão me amar, que vão oferecer incenso, que nós vamos ter um relacionamento entre todas as nações. E a prova disso é Apocalipse 7, quando João viu uma grande multidão que não podia contar, de todas as raças, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos. Deus sempre encontrou e sempre encontrará. Ele vai encontrar
Então, esse paradoxo, esse contraste entre o que Deus faz por meio de uma coletividade escolhida, a nação de Israel e também a igreja fazem parte disso, mas Deus faz coisas fora. Deus faz coisas fora da nação escolhida. Deus, não é que Deus está dizendo qualquer coisa serve, qualquer religião, qualquer jeito. Não é esse tipo de ecumenismo, de universalismo. Mas é Deus não ser limitado. Deus não é limitado. Ele ordenou o templo, ele ordenou os sacrifícios, mas ele falou, isso só faz sentido quando tem aliança, quando tem uma relação. E ele está dizendo que ele vai encontrar isso até mesmo entre as nações. Então, só como uma pequena amostra, vamos ver em Isaías 56, Isaías 56, versículo 6. Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem, então quem não é da nação de Israel, isso é Isaías, no tempo de Isaías, ele recebendo essa visão. Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então isso no tempo antigo, eles viam aquilo ainda como necessariamente passando pela aliança de Deus com Israel, então aos estrangeiros que chegarem, guardarem o sábado, entrarem na minha aliança, mas o que ele está dizendo eu aceito, eu quero esses que não são da casa de Israel. Zacarias 2, versículo 10, Zacarias 2, 10. Exulta, alegre-te, ó filha de Sião, porque eu venho, habitarei no meio de ti. Uma profecia de restauração para o povo de Israel. Mas versículo 11. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Então, Deus mostrando que ele vai encontrar, que ele quer encontrar pessoas de todas as nações. Esse é o objetivo dele. A gente nunca pode perder isso de vista. E tem uma profecia que até várias pessoas têm citado nos últimos anos, em Isaías 19, que é bem interessante, sobre os dois países vizinhos de Israel. Isaías 19 e versículo 19. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento ao Senhor na sua fronteira. Será de sinal de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando clamarem ao Senhor por causa dos opressores, ele lhes enviará um salvador, um defensor, que os livrará. O Senhor se dará a conhecer ao Egito. Os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor aos egípcios com uma praga, ele os ferirá, os curará, eles se converterão ao Senhor, ele lhes ouvirá as orações, os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito, no sul, até a Síria, que tem que passar por Israel. Os assírios virão ao Egito, os egípcios irão à Síria. Os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro, nem o primeiro, será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos exércitos abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, a minha herança. E tem vários outros textos que podemos ver. No capítulo 15 de Romanos, Paulo fala bastante, ele cita vários textos das escrituras hebraicas, falando sobre como Deus prometeu que os gentios também serviriam o Senhor, e que eles também
teriam uma esperança no Senhor. Então, vamos só lembrar desse diagrama que nós fizemos algumas aulas atrás, que antes da nova aliança, a visão que eles tinham é que Israel era o único povo escolhido, que salvação, reino, só seria em Israel, e as nações seriam subjugadas, julgadas, né? Eram inimigas de Israel, e que o reino de Deus era Deus reinando e subjugando as outras nações. Isso era a visão que na maioria das vezes nós encontramos até nas profecias. Mas com a nova aliança, Israel recebe como parte do remanescente, como parte desse núcleo onde Deus quer habitar, do seu povo escolhido, recebe também os gentios. E juntos formam esse lugar para Deus habitar, mas mesmo assim esse núcleo, ele tem o objetivo de evangelizar, de levar a redenção. Tem aqueles que vão se opor, tem os inimigos, existe isso realmente para estabelecer o reino de Deus. Ele precisa vencer as potestades e os reinos e todas as forças que se alinham contra Deus, mas as nações são o alvo de Deus. E essa visão que Malaquias traz, ele traz mais ou menos assim, para resumir, mais ou menos a ideia que Deus dá para Malaquias é: eu quero um relacionamento verdadeiro com vocês. Eu amo vocês de verdade e quero o amor de verdade demonstrado por um coração que se oferece, que tem ofertas puras, à mesa do Senhor. O Senhor quer um alimento. O Senhor deseja um verdadeiro alimento oferecido por um povo grato, por um povo que ama, por um povo que deseja devolver a Deus o amor que Ele investiu neles. Mas no meio dessa expressão, dessa controvérsia, desse diálogo, Ele fala: olha, se eu não encontrar essa correspondência, se eu não encontrar ofertas puras entre vocês, eu vou encontrar entre as nações. Era para Israel levar isso para as nações. Mas como nós até já vimos na história, as nações, o evangelho alcançou as nações, e agora nosso papel é causar ciúmes no povo escolhido para que eles também não fiquem de fora, porque Deus não quer que eles fiquem de fora. Mas vamos nos lembrar, assim como Deus falou com Israel: se eu não encontrar entre vocês, no meio de vocês, uma mesa que tem pão para mim, eu vou encontrar isso nas nações. Ele está dizendo isso para a igreja também. Muitas vezes, fora da igreja, Deus pode encontrar uma mesa para ele também. Então, não sejamos duros e não sejamos insensíveis, e vamos desejar de coração que o Senhor encontre em nós não um culto que cause nojo, vômito nele, mas que nós possamos saber o que realmente agrada ao Senhor, o que realmente satisfaz o seu coração. Senhor, nós queremos que o Senhor fique satisfeito, porque quando o Senhor tem prazer em nós, como nós queríamos que o Senhor tivesse prazer em nós. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a entender e a oferecer a Ti, e abrir o coração até para pessoas que estão buscando a Ti, talvez com mais sinceridade, com mais desejo, com um coração mais responsivo a Ti do que o Senhor está encontrando na igreja, assim como o Senhor não encontrava em Israel. Desejamos isso e pedimos que o Senhor cause ciúmes em nós, para que nós possamos desejar o Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.